Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vocês sabem que a Pietra, minha filha, nasceu na Ucrânia e por isso eu venho recebendo algumas mensagens de pais que se inspiraram na história da Pietra e foram em busca de ter os seus filhos lá na Ucrânia também através do processo de surrogacy, que foi o que eu fiz. E com isso, alguns que ainda não estão grávidos estão com medo, outros que já estão grávidos também estão com medo dessa guerra na Ucrânia. Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e eu vou falar para vocês a minha opinião. Quem mora na Ucrânia tem me falado que por lá tá tudo normal, nada demais acontecendo, que para eles a vida tá normal, eles continuam indo pra rua, para trabalhar, para sair à noite, para patinar no gelo, eles estão vivendo uma vida normal. Eu falo que parece que até são dois países diferentes, que a gente não está falando sobre a mesma coisa, porque quem lê os noticiários fica totalmente assustado, parece que a Ucrânia vai ser invadida dentro de 6 horas, né? Todo dia a gente acorda e já vai querer saber, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? A gente está assim com informações assustadoras, né? E já eles falam, não, aqui está tudo normal, isso aí é um exagero da mídia. Inclusive, eu tenho um amigo que mora em Kiev e ele me falou assim, Camila, eu prefiro morar aqui em Kiev, aqui na Ucrânia, mesmo sabendo que o meu país está em guerra há 8 anos, do que morar no Brasil com a violência toda que tem. Eu falei, meu Deus, né, o que a gente fala numa situação dessa? Enfim. Falando nisso, nesses 8 anos que a Ucrânia vive tensões com a Rússia, iniciou ali por causa da Crimeia. E agora tá subindo, né? Tá indo para uma outra parte. E para eles é como se não tivesse uma nova tensão, uma nova guerra, continua a mesma coisa. E eles falam que é uma coisa muito localizada, que não é algo que vá invadir a Ucrânia inteira, que vai tomar Kiev. Eles falam que não, que isso não passa pela cabeça dos ucranianos. Então, eu tô passando para vocês o que eu ouvi de ucranianos. E é difícil a gente saber, né, se não vão invadir mesmo, ou se estão se preparando e não estão querendo criar pânico para as pessoas não saírem do país, ou haver aquela busca por acumular comida, suprimentos e tudo mais. A gente não sabe, né? É muito complicado a gente falar alguma coisa sobre isso. Bom, a Rússia falou que não vai invadir a Ucrânia. Só que hoje eu puxei o número, tem 127 mil soldados na fronteira entre Ucrânia e Rússia. A gente fica, né, um pouco receioso, porque a gente está falando de Putin, né? E a gente sabe que ali passa tudo na cabeça. Mas enfim, na CNN teve uma reportagem que falou que na televisão russa eles estão divulgando que a Ucrânia está sendo invadida não pela Rússia, mas pela OTAN e pelos Estados Unidos. E agora eu vou explicar rapidinho o que é essa OTAN e por que isso assusta a Rússia. A OTAN é como se fosse um grupo de países que eles têm uma aliança. Então eles devem defender um ao outro. Em caso de guerra, de tensões, eles têm que um lutar pelo outro. A Rússia não quer que a Ucrânia entre para a OTAN, porque eles falam que a Ucrânia é como se fosse o quintal da Rússia. É como se fosse um país ali que, né, fica entre a Rússia e a União Europeia. Então é uma forma deles conseguirem se proteger um pouco. O que eles não querem é que a OTAN fique ali, né, vizinho deles. Eles sentem isso como uma grande ameaça. E a Ucrânia não é um país que faz parte da OTAN, mas é um país associado, ou seja, que no futuro tem grandes chances de entrar para a OTAN. E a Rússia não quer que isso aconteça de forma alguma. E aí, vocês já devem ter lido, né, reportagens falando assim, os Estados Unidos não aceitaram as exigências da Rússia para não invadir a Ucrânia. E aí você pensa, o que os Estados Unidos têm a ver, né? É que os Estados Unidos faz parte da OTAN e uma das exigências da Rússia era que a Ucrânia não fosse aceita na OTAN. E os Estados Unidos já falou, não, a gente não vai fazer isso, não podemos prometer isso. Enfim, eu vou resumir a minha opinião sobre tudo isso. Depois de conversar com pessoas da Ucrânia, de ler os noticiários, de tentar passar alguns dias pensando muito nisso, eu vi como que as pessoas têm ideias diferentes do que é uma guerra para elas. Para nós aqui no Brasil, a gente não tem isso, né? Então é muito assustador, parece que vai cair bomba e destruir tudo, né? Já para eles têm uma visão muito diferente do que é guerra.
Para eles interpretam assim, a guerra está acontecendo em tal local e é lá que vai ficar. Então, por exemplo, eu conversei com uma moradora de Tel Aviv, em Israel, e aí é onde tem aquela guerra lá na faixa de Gaza. E ela fala assim, Cá, a gente só vê que tá acontecendo alguma coisa em Israel pelo noticiário, porque aqui em Tel Aviv as coisas correm normalmente, não tem nada de alterado do que qualquer outra cidade comum. E é a mesma coisa que acontece na Ucrânia. Existem sim tensões? Existem, desde 2014. Já tem muito tempo que elas ocorrem. E agora tá um pouco mais ressaltada, mas é localizada. Não é uma coisa que vai tomar a Ucrânia toda, que está, né, na Ucrânia toda. Não, é localizada. Então, a ideia deles é, a guerra tá lá, tá acontecendo lá, aqui tá tudo normal. A vida continua. Oi Camila, aqui é Kelly, sou de Guaratuba, no Paraná. Eu e meu marido estamos aqui na Ucrânia desde o dia 7 de janeiro. Eu tô fazendo esse vídeo para mostrar para você que tá tudo bem aqui. Eu tô na capital, né, em Kiev. E aqui é vida que segue, não tem problema nenhum. O povo tá tranquilo. Inclusive eles estão fazendo campanhas na internet, mostrando que tá tudo bem. Esse desespero que tem aparecido é mais na mídia estrangeira, não é aqui. O pessoal daqui sabe que isso é normal, eles têm a fronteira com a Rússia. Eles perderam um pedaço de terra para a Rússia, Crimeia, e desde então as tropas estão lá mesmo. É uma guerra localizada ao sul, mas que não influencia nas outras partes do país. Bom, essa é a minha aposta. Eu acho que sim, as coisas vão regredir. É a minha opinião e é o meu desejo, né? Eu desejo que tudo fique em paz, tudo fique tranquilo, para que outros futuros pais possam também, lá na frente, ter os seus bebezinhos no braço e ser tão feliz como eu venho sendo com a minha filha. Um beijo para vocês e qualquer dúvida pode me mandar, tá bom? Tchau!